Por que o time jogou 200 minutos contra um time inferior e criou muito pouco, do que propriamente se cobrar dele que ele prometeu ou não prometeu. Ok, tá lá, as pessoas tirem as conclusões que quiserem, se ele disse depois não disse, se falou uma coisa depois disse outra, tá lá, todo mundo pode tirar suas conclusões e eu não vou ficar fiscalizando entrevista de técnico de futebol. Mas eu acho que é muito mais sério, muito mais importante no momento saber por que um técnico como ele, com o elenco que ele tem, não consegue fazer o gol contra o Peñarol, jogando 2 jogos inteiros, 11 contra 11, sem erro de arbitragem, jogos limpos, normais, disputados na bola. O Flamengo foi muito pobre ofensivamente. Isso eu acho que é mais importante ele explicar do que dizer se prometeu ou não prometeu. Olha, eu vou te dizer que até o jogo contra o Peñarol, e mesmo o Flamengo não passando pelo Peñarol, eu imaginei que o Flamengo não fosse mexer na comissão técnica. Eu até falei numa seleção que eu participei. Eu apostaria na permanência do Tite, independentemente da Libertadores dele seguir no Flamengo. Mas o Flamengo é um clube que as coisas funcionam muito de fora para dentro. E no ano eleitoral, isso tem um peso muito relevante. Não é uma eleição fácil no clube, a gente sabe que a disputa está muito acirrada, e o futebol é o carro-chefe do Flamengo. Tem um peso na eleição, não é o decisivo fácil, mas tem um peso importante. Então eu hoje já não sei. Uma semana atrás, eu até falei que eu achava que ele não sairia, mesmo com uma possível eliminação no Uruguai, como aconteceu. Mas o Flamengo é um clube, como o Corinthians, como esses clubes de massa, a influência externa ela é muito poderosa, né, no andar de um clube. Então, eu continuo achando que não, tá? Mas com menos convicção do que eu tinha semana passada. Fala, nação rubro-negra, bom dia, sejam bem-vindos à Flagel TV. E já pegaram o guarda-chuva de vocês hoje, porque vai chover, né? CBF mudou a data de Flamengo versus Corinthians, partida ali decisiva, o segundo jogo, onde o Corinthians não foi por justiça, a CBF mudou essa data para domingo, dia 20 de outubro. Falando sobre o Michael, excelente notícia, já estava apto até para jogar na partida de hoje, mas o Flamengo resolveu ali botar o pé no freio e colocará o jogador que só voltaria no final do mês, já nessa partida contra o Corinthians no meio da semana. Então, ótima notícia, né? Estamos precisando muito da raça, da determinação e da qualidade do Michael dentro de campo. A volta de um antigo e velho conhecido nome da torcida rubro-negro, Thiaguinho. Thiaguinho jogou a Série D, fez 10 gols em 19 jogos, e será que ele será aproveitado pelo técnico Tite? Porque estamos precisando de um jogador que faça gols. Sobre Flamengo versus Sampaio Corrêa, o nosso sub-17 que não desiste nunca, conseguiu até o fim lutar bastante e trazer um resultado positivo com uma grande virada de jogo. E Flamengo versus Atlético Paranaense, tudo sobre essa partida, que teremos ali o Gabigol como centroavante titular. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like, se inscrevam no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, adivinha quem está de volta aos treinamentos? Ele mesmo, e já está treinando com o restante do elenco, liberado, já está praticamente 100%, só que não jogará contra o Atlético Paranaense, mesmo já tendo condições. Sim, estou falando dele, o tão aguardado retorno do Michael. Michael, que fez muita falta no time rubro-negro, e só para vocês saberem, o Michael só estaria liberado no final desse mês, mas por causa de toda a sua dedicação, indo fazer fisioterapia em 2 períodos durante todo o tempo da sua contusão, fez o jogador retornar o mais rápido que todo mundo imaginava, né? O mais rápido possível, e agora ele já está disponível contra o Atlético Paranaense. O Flamengo não colocará ele por causa de cautela, mas a partir do meio da semana contra o Corinthians, ele já estará em campo, estará disponível e com certeza será fundamental para esse restante do ano rubro-negro, né? A partida decisiva contra o Corinthians, mesmo sendo a primeira partida, e que bom que o Michael está de volta, já treinando sem nenhum tipo de restrição. Eu estou muito feliz com a volta desse jogador, queria saber a sua opinião. E aí, o que acharam da volta do Michael? E uma volta com em torno de 30 dias de antecedência. E nação rubro-negra, mais uma rodada do Campeonato Carioca Sub-17, e dessa vez a gente pegou o Sampaio Corrêa num jogo muito louco. 5-4 para o time rubro-negro, com mais uma bela atuação do Joshua e o Flamengo ali tomando o primeiro gol logo no começo do jogo, mas conseguindo a virada, né? É um exemplo que todos os jogadores do profissional tinham que assistir, né? Que é esse exemplo do time da base, tanto o Sub-20 quanto o Sub-17, são times que não se rendem de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, a gente tomou um empate, né? Ficou 4-4 aos 42 minutos do segundo tempo, e mesmo assim tivemos forças para buscarmos os 3 pontos, e isso aconteceu graças, né, a uma falha ali do goleiro adversário, mas a gente estava tentando até a gente conseguir essa brecha. Começamos perdendo por 1-0, depois o Caio Gomes fez o gol de empate, o Flamengo virou com o David Viana e o Flamengo tomou um empate no final do primeiro tempo. Então, intervalo 2-2,
No segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer 3-2, né, com o próprio Caio Gomes, que já tinha feito um gol, dessa vez fez um gol de cabeça, é o típico camisa 9, não desperdiça geralmente as chances que tem na frente dele. Depois, o Joshua entrou e em 30 minutos o Joshua fez 2 gols. Logo que ele entrou, no primeiro toque na bola, já botou o Flamengo com uma boa vantagem, né, 4-2 em cima do Sampaio Corrêa, que conseguiu um gol aos 30 e, conforme eu já falei, um gol aos 42 minutos do segundo tempo. E aí, num lance ali de falta, o goleiro do Sampaio Corrêa, aos 48 minutos do segundo tempo, agarrou a bola, depois soltou a bola no chão e depois pegou a bola de novo, garoteou, e pela regra da FIFA é um lance indireto, né? Uma falta ali de um lance livre indireto. Não pode chutar direto pro gol. Alguém tem que tocar na bola para depois alguém dar uma sapatada ou, se for o caso, tocar para outro companheiro. Como estava muito dentro da área, não tinha jeito, né? Tinha que chutar para dentro do gol, dar um toque e chutar. E foi isso que o Flamengo fez. Fizeram um combinado ali, o jogador tocou pro Joshua e o Joshua, ele mandou lá no ângulo, né? Porque o time todo do Sampaio Corrêa estava em cima da linha. Então estavam fazendo ali um paredão no gol adversário, mas como o Joshua tem muita qualidade, ele jogou a bola no único lugar que não tinha jogador do Sampaio Corrêa, que foi lá no ângulo, decretando números finais 5-4 ao Mengão. E parabéns por mais uma superação, por mais um exemplo e deixar a nação rubro-negra, como sempre, orgulhosa. Lembrando, como meu pai dizia, a base nunca, nunca nos decepciona. É a nação rubro-negra um dia que eu jamais acreditei que fosse chegar, ele chegou, né? A atitude da CBF em relação à Copa do Brasil, né? Uma atitude que não é para ajudar o Flamengo. Isso tem que ficar bem claro para os antes, porque o Corinthians estava chorando, falando que viu ali com absurdo o pedido do Flamengo de mudança da data da Copa do Brasil. A CBF falou que iria analisar. Como saiu as datas da Conmebol Libertadores, a CBF resolveu alterar, né? Já que ela teve a confirmação das datas, a CBF mudou o jogo do Flamengo, que seria dia 17, mudou para o dia 20, para domingo, às 4 horas da tarde. E isso, para mim, é uma excelente notícia, porque deixa o Flamengo muito mais vivo na última competição que nos restou, né? Que é a Copa do Brasil. Porque, para mim, o Campeonato Brasileiro, conforme eu estou falando para vocês já há algumas semanas, esse aí já foi pro beleléu há muito tempo, assim como a Libertadores da América. O que nos resta no Campeonato Brasileiro é tentar alcançar a maior colocação possível para que a gente consiga, em primeiro lugar, se classificar para a Libertadores da América, para a gente não depender de um título da Copa do Brasil. Lógico, todo mundo quer o título da Copa do Brasil, mas a gente também não pode perder a vaga na Libertadores. Então, no Campeonato Brasileiro, eu enxergo que a vaga na Libertadores está palpável, mas na Copa do Brasil, com essa mudança, para mim, ela deixa o Flamengo com muito mais chances, né? E deixa a torcida do Flamengo com muito mais esperança em pelo menos conquistar um título, gritar pelo menos uma vez campeão em 2024. Porque Campeonato Carioca, galera, não dá para contar como realmente um título, né? Um título de expressão. É apenas ali um campeonato para deixar o técnico um pouco mais seguro para o restante do campeonato, e a gente viu que nem isso funcionou em relação ao Tite. Mas, galera, eu queria apenas ressaltar essa situação. Estamos muito mais vivos na Copa do Brasil depois dessa mudança da CBF, pelo menos na minha opinião. Primeiro jogo dia 2, segundo jogo dia 20, às 4 horas da tarde. E a nação rubro-negra, Flamengo, está precisando de um jogador que faça gols. E quem está de volta no time rubro-negro é ele, Thiaguinho. Thiaguinho, que fez um gol no Campeonato Carioca desse ano, jogando pelo profissional, foi emprestado ao 13, teve propostas ali de Portugal. Um dos principais jogadores, né, da Série D, onde o 13 joga, ele, em 19 jogos, fez 10 gols. Foi muito bem, um dos principais jogadores do campeonato e também dos principais artilheiros. Ele está de volta, só que, a princípio, segundo o Globo Esporte, o Tite não vai aproveitar esse jogador, que tem contrato até o final do ano de 2025. O Flamengo está com planos ali de poder vender o jogador ou emprestá-lo para Portugal. Só que o jogador está ali com uma ideia fixa na cabeça de continuar no Brasil. Então, por que o Flamengo não aproveita o Thiaguinho, não deixa ele pelo menos no banco, entre os relacionados, já que o Flamengo perdeu a oportunidade de contratar um cara que faz gol, né? Tivemos algumas negociações, todas elas frustradas, em outras o Flamengo optou por ir com o que já tinha. E a gente está vendo que está fazendo falta um cara que faça gols. Temos o Carlinhos com as suas limitações, o Thiaguinho também nunca se firmou, mas eu
testaria, não estou botando ele como titular, mas deixaria ele no banco para compor elenco e, se precisasse, colocaria ele no lugar do Carlinhos, se fosse o caso de botar o Carlinhos, colocaria o Thiaguinho, né? O Bruno Henrique, ele já tem uma idade um pouco maior, não vai jogar todos os jogos e também não é a função dele o camisa 9, mas o Tite enxerga que ele é o melhor camisa 9 no lugar do Pedro. Tem o Gabigol, que está numa fase ruim já há muito tempo, né? Vai ter oportunidade na partida de hoje, a gente torce para que tudo dê certo, mas eu particularmente, deixaria o Thiaguinho pelo menos entre os relacionados. Eu ficaria de olho no que irá acontecer caso ele seja aproveitado. Não descartaria ele de primeira, até porque precisamos de um jogador na frente que marque gols. Então é isso, não deposito uma esperança gigantesca no Thiaguinho, mas também não descartaria, como o Flamengo a princípio está fazendo, segundo o Globo Esporte, e eu queria saber a sua opinião. Aproveitariam de alguma forma o Thiaguinho, deixariam ele no banco, botariam ele entre os relacionados e, em caso de necessidade, colocaria ele no jogo? Ou vocês acham que é para o Flamengo realmente fazer o que o Globo Esporte está dizendo que o Flamengo fará, que é botar o jogador ali para ser negociado, não aproveitar esse jogador que foi muito bem na Série D, foi um dos destaques, nunca se firmou no Flamengo, mas a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? E vai que a gente tem uma boa surpresa com o Thiaguinho. Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, juntando os cacos, o Flamengo entra em campo hoje às 8 horas da noite no estádio do Maracanã para jogar contra o Atlético Paranaense. Lembrando que a transmissão é exclusiva do Premier. Tá? Em relação ao técnico Tite, muitos queriam a sua demissão, mas a diretoria se reuniu e decidiu não demitir o Adenor. A diretoria enxerga que o melhor para o time do Flamengo é ele continuar pelo menos até a semifinal da Copa do Brasil, que é o título que está mais próximo da gente conquistar, né? É o único, para mim, palpável para a gente conseguir pelo menos gritar campeão nessa temporada de 2024, até porque Campeonato Carioca a gente ganhamos, beleza, mas não tem essa relevância toda. E sobre o Gabigol, ele começará como titular, é a grande chance que ele queria. Tá? Números do técnico Tite, o Coluna do Fla fez um levantamento onde coloca ele no último da fila em relação à quantidade de gols, né? Os 10 últimos técnicos do Flamengo, ele é o pior em relação à produção ofensiva, né? Com o técnico Renato Gaúcho, o Flamengo tinha uma média de 2,35 gols por partida. Em relação ao Jorge Jesus, 2,28. Sobre o Abel Braga, 1,93. Rogério Ceni, 1,91 de média de gols. Em relação ao Vitor Pereira, 1,90. Paulo Souza, 1,84. Dorival Júnior, 1,79. Domenech Torrente, 1,75. Sampaoli, 1,62. E o técnico Tite, apenas 1,59. Muito aquém da nossa principal arma, né? Que é a arma ofensiva, que é o ataque. O ataque do Flamengo sempre deixou um caminhão de gols na baliza adversária. E dessa vez, com o técnico Tite, a gente está pior do que com o Sampaoli. Tá? Sobre a colocação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na 4ª colocação com 45 pontos. O time do Fortaleza é o 3º com 52, vem o Palmeiras na 2ª com 56 e o Botafogo líder com 57 pontos. Nessa partida o Flamengo vai a campo com um time ali totalmente misto. No gol, goleiro Rossi, lateral direito Wesley, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga, o Léo Ortiz ao lado do Davi Luiz. Na parte de volante, o Pulgar, um pouco mais à frente o Alcaraz, aí vem o Gerson, o Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata e o Gabigol. Vai ser a grande chance do Gabigol, até porque tem vários jogadores com qualidade ao lado dele para poder deixar na cara do gol, servir como garçom e o Gabigol conseguir concluir corretamente e balançar o barbante adversário. É a chance que ele tanto quis. Tá aí no pé dele, não vou falar nem que tá na mão dele, tá no pé dele, e a torcida do Flamengo vai observar bastante atenta a partida do camisa 99. Tem outros jogadores também com muita qualidade, Matheus Gonçalves, que recentemente fez gol pelo profissional, o Gonzalo Plata, que chegou, é um jogador com muita qualidade, ainda não conseguiu dar nenhuma assistência e nem marcar nenhum gol, mas a torcida do Flamengo deposita uma esperança grande nesse jogador, nesse atleta. O Alcaraz chegou agora também, tem que mostrar serviço, assim como o Gonzalo Plata, e teremos ali o Léo Ortiz na sua posição original. Para mim, esse jogo terminará 1-0 pelo menos o time do Flamengo, né? Não vou falar quem vai fazer o gol, deixo isso aí para vocês, e se vocês também quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Pelo menos não jogaremos com o Atlético Paranaense naquela grama artificial, né? Isso aí já ajuda muito o desempenho rubro-negro. Lembrando sempre que caso o Atlético Paranaense, provavelmente ele esteja armado assim para jogar bem defensivamente, por favor, jogadores,
chutem de fora da área. Não precisa vocês ficarem tocando e fazer gol de PlayStation só dentro da pequena área, aqueles gols tabelados, beleza, todo mundo gosta de ver gol bonito, mas a gente está precisando de gol, e gol de qualquer jeito. Se tiver que chutar de fora da área, por favor, que vocês chutem. Tem vários bons jogadores que sabem chutar, né, a média e longa distância, então que utilizem dessa arma, porque a princípio, muito provavelmente, o Atlético Paranaense jogará retrancadinho, sonhando com pelo menos um ponto nessa partida. Então, que chutem de fora da área e, lógico, bom jogo a todos. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, bom jogo a todos, bom domingo, fique com Deus, até a próxima e fui!